Isso aí. Quem puder sentar mais para frente, por favor, que ajuda na hora da prova, tá? Fiquem à vontade. Então, hoje a gente vai ter um treinamento, tá? Que é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, questão dos dados de vocês, questão dos dados até dos nossos clientes, né? Pensando numa forma geral de empresa. Então, o Arthur, que é da empresa Privacy Growth, ele vai... Nem sei se eu falei certo. Mike! É isso aí. Ele vai falar um pouquinho mais para vocês como que funciona a LGPD, como vocês podem também ter esses cuidados, né? E depois ele vai abrir para dúvidas também e a gente está à minha disposição. Isso aí, Arthur. Muito obrigado, Amanda. Nada. Muito obrigado, Casa Mia. Para mim é um prazer, é uma satisfação. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Arthur e eu represento a empresa Privacy Grow. A gente trabalha com proteção de dados, a gente promove melhorias de processo dentro da empresa, a gente tem uma gama de atividades. Eu gostaria de poder ouvir o nome de todo mundo, saber o nome de todo mundo, mas infelizmente a gente não tem tempo para tudo isso. Uma outra oportunidade, talvez. Quem de vocês já ouviu falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados? Por favor. Ninguém ouviu falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados? Ah, muito bem. Mais alguém? Muito bom. O que faz a Lei Geral de Proteção de Dados? Para que ela serve? Por que a gente implementa ela nas empresas? Alguém tem alguma ideia? Assim que eu gosto. O pessoal não sabe nada, depois faz a prova sabendo tudo, né? Aí que é bom, aí que é bom, aí que é bom. Pessoal, alguém de vocês já soube de algum caso, de alguém que recebeu uma ligação que não queria? Eu queria te oferecer aqui um plano de celular melhor do que o que tu tem. Vocês já ouviram alguém receber uma ligação dessas? Não, todo mundo junto não, um de cada vez. Vocês já ouviram então esse tipo de coisa? Receber ligação, tu quer um plano melhor que tu tem? Mas como é que eles sabem o plano que tu tem? Aí é um exemplo, né? Essa questão do telefone, que é bem comum, mas eu conheço algumas pessoas que souberam que estavam aposentadas, não pelo seu advogado e nem pelo INSS. Quem é que diz aqui, quem foi que avisou pro cara que ele estava aposentado? Não, todo mundo junto? Não, um de cada vez. Levantem a mão, por favor. A agência de crédito, cuidado com ela, hein? Cuidado que ela vai tirar 10 na prova. Ela vai tirar 10 na prova, cuidado com ela. Então é isso mesmo. As agências de crédito sabiam antes da pessoa e antes do seu próprio advogado que ele estava aposentado. Eu, quando abri a minha empresa, eu soube que o CNPJ dela estava aprovado, sabe por quê? Eu recebi um e-mail de uma empresa que fazia ECNPJ, dizendo, olha aqui, eu tenho um ECNPJ, para ti um cartão de ECNPJ, né? Mas como é que ele sabia? Nem eu, nem o meu contador estava sabendo. Não sei nem se a junta comercial estava sabendo. Então, como é que eles sabem disso? Como é que eles têm acesso tão rápido ao dado? Não dá para vender um produto? É chato, né? Tu ficar recebendo ligação e tal. O problema é que o pessoal comete crime. Eu tenho certeza que vocês sabem de alguém próximo de vocês, um amigo, um parente, que sofreu um crime digital. Ficaram sabendo, alguém que recebeu um boleto que não era o boleto da pessoa para ela pagar, que não era a conta dela. Entraram em contato e disseram, olha aqui, tu fez uma compra de um produto, esse produto é roubado, tu fez interceptação. Eu sou o delegado fulano de tal e tu precisa me dar tanto dinheiro para eu parar o teu processo. Você tem noção que isso acontece com frequência? Com muita frequência. E boa parte das vezes é o pessoal do próprio presídio que faz isso. Como é que raios eles conseguem os dados? Como é que eles conseguem os dados de cada um de vocês? Da família de vocês? O teu filho aqui está na festa aqui e tal, né? Tô com ele aqui. Ele veio para a festa, mas eu peguei ele. Ou tu me dá tanto, ou tu vai receber o teu filho picadinho.
O mundo do crime é isso aí. O mundo do crime faz isso. Mas como é que ele sabe que aquele carro que o teu filho estava dirigindo é o teu carro? Como é que ele tem o teu telefone? Como é que ele tem o teu acesso? Como é que ele sabe de tudo isso? Como é que isso chega no mundo do crime? Algumas semanas atrás, antes de acontecer toda essa nossa tragédia aqui, acho que umas 2 semanas antes, era começo de abril ali, o Jornal do Almoço passou algumas reportagens a respeito de pessoas que estelionatários tiraram dinheiro delas. Sabe o Facebook, ele tem uma partezinha lá de compras, né? E às vezes tem compras bem baratinhas lá, produtos que são caros e eles vendem bem baratinho. E a pessoa, na maior boa fé, vai lá e diz, pô, esse produto aqui o cara quer se desfazer, vou lá, vou comprar ele, né? E passou no Jornal do Almoço que uma senhora, uma mulher, uns 30 e poucos anos, comprou um produto lá e logo depois um policial civil ligou para ela. Olha aqui, tu tá participando de interceptação de roubo, tu pagou tanto aqui para o cara fazer o frete de um negócio roubado para ti. Ou tu me deposita 10 mil agora, ou então tu vai em cana. Não é policial coisa nenhuma, é um criminoso. Não é produto roubado, o produto nem existe. Mas a pessoa foi de boa fé. Isso aqui são alguns dos crimes que acontecem. Crimes cibernéticos são muitos. Tem um crime muito comum aí que o pessoal dá risada, né? O crime dos nudes, né? O crime dos nudes. O pessoal pega lá um telefone de uma pessoa, geralmente de meia idade, geralmente homem, mas acontece com mulher também. E aí vem aquela gatinha, né? E começa a dar um mole danado pro cara, né? Não sei o quê, não quer vir aqui, né? Certo? Tá, me manda uma fotinha, te manda uma fotinha, né? Nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Não, eu sei, aqui não acontece. Aí, meu amigo, sabe o que acontece? Começa um processo de extorsão. O pessoal começa a dizer, olha aqui, essa menina é menor de idade, eu sou o pai dela, e tu tá te envolvendo com ela, tu é um pedófilo, e eu vou te botar em cana, a não ser que tu me dê tanto de dinheiro. Parece ser um crime bobo, inocente, engraçado, mas muitas pessoas aqui em Bento Gonçalves perderam a vida por causa disso. Se suicidaram. Aqui em Bento, se suicidaram. Porque não queria que a família soubesse, ficaram envergonhados. Como é que o cara sabe que é uma pessoa casada? Como é que sabe que é um cara de meia idade? Como é que sabe de tudo isso? Guardem essas perguntas. Guardem essas perguntas. Nós vamos responder elas mais para frente. Nós vamos pensar juntos sobre elas. E depois vocês vão acertá-las na prova. Hoje nós vamos falar o que é LGPD. Nós vamos falar quais são os papéis que estão inclusos dentro da LGPD. O que é a GDPR, quais são os impactos da GDPR. Os impactos da LGPD no Brasil. A formação do comitê aqui da Casa Mia. Quem é o DPO, encarregado de dados aqui, né? E qual que é o meu papel, o papel de cada um de nós, de vocês, frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês não sabiam, isso é uma coisa séria. Isso pode causar a morte de uma pessoa, ou de várias pessoas. Certo? Fora o prejuízo financeiro, fora o incômodo. Então, é uma coisa bastante séria. Tá ok? Bom, depois no fim a gente vai fazer uma dinâmica para a gente lembrar que nós todos fazemos parte de um time. Nós todos. Porque segurança da informação é coisa de time. É coisa de gente que está engajada, que está junto. Para a gente poder falar a respeito disso, eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Como a Amanda já falou, eu me chamo Arthur, eu represento a empresa Privacy Grow. Eu sou da área da tecnologia da informação. Já faz mais de 30 anos que eu trabalho com isso. Esse ali que está em cima, no topo direito, lá é o meu pai, convencendo a minha mãe que era um cara bacana, né? Aí depois de um tempo, né? Parece eu aí, certo? Um garotinho, eu sou natural de Porto Alegre. Quando a gente fala em Porto Alegre, a gente pensa que é uma região urbana, né? Que só tem parte urbana, mas não, eu sou de uma região rural de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma região rural bem grande e eu sou dessa região. Eu posso provar para vocês aí, andando a cavalo, né, desde pequeno, já gostava de brincar com esses negócios aí, com esses bichos grandes.
E tive uma infância feliz, uma infância alegre, contente ali, brincando com o pessoal, jogando taco, jogando polícia e ladrão, jogando bolita, coisa que hoje em dia talvez a gente veja só em museu, aí, veja em alguns outros lugares, né? E essa minha criação dentro dessa área rural me fez ver a importância do trabalho, de acordar cedo, de lidar com bicho, lidar com a terra. Cedo porque a gente precisava se livrar do sol, né? O sol quente queima a pele. Então, desde muito jovem eu aprendi a importância de trabalhar muito. Então, sou esse garotinho ali no meio do campo lá, né? A gente se divertindo. Com o passar do tempo, ali quando eu tinha 14 anos, eu percebi que a vida do campo é muito legal, é muito bacana, mas eu precisava me desenvolver em outras áreas. A partir daí, eu fui integrar o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Informações Econômico-Fiscais, o DIEF, Departamento de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a aprender a importância dos processos, como os processos são importantes, como a burocracia é importante, né? Mas só a burocracia não funciona, ela amarra muito a gente. A gente precisa de uma burocracia, sim, mas a gente precisa de praticidade. E a partir disso, eu comecei dentro do Ministério da Defesa, dentro da Base Aérea de Canoas, 5º Esquadrão de Transporte Aéreo, a compreender que é possível ter uma burocracia que seja prática. Quem aqui foi milico? Quem foi milico sabe que o negócio é vai e faz, né? Tem que fazer, não dá para ficar coxambrando, porque senão tem problema, né? Então eu aprendi que existe burocracia e tem que ser prático. Dentro desse desenvolvimento, eu aprendi a lidar com dado de contribuinte, eu aprendi a lidar com dado militar e eu aprendi a importância de cuidar desses dados. Porque eu sempre trabalhei dentro da área da tecnologia da informação, desde essa época. Depois dessa passagem pelo serviço público, eu fui para a área privada, para uma empresa chamada Panvel, farmácias, não sei se vocês conhecem. A Panvel ela é um grupo de 3 empresas, Panvel, Dimed e Lifar. O Lifar é o laboratório e a Dimed é a empresa de distribuição. E aí, dentro da Panvel, e aí logo depois dentro da Estemac, grupos geradores, eu aprendi outra coisa. Que não adianta ser burocrático, não adianta ser prático, se tu não tiver resultado. Então, é necessário que se junte essas 3 atividades para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Tem que ter um certo controle burocrático, tem que ter praticidade nisso, mas não adianta se não tiver resultado. E resultado é resultado econômico, financeiro, reduzir custo, melhorar a produtividade. Então, o projeto que eu trabalho aqui com vocês é um projeto de proteção de dados, sim, mas ele não visa só a proteção de dados. Ele tem que ser burocrático, porque a lei exige, ele tem que ter a praticidade, tira o que não precisa, e ele tem que gerar resultado para vocês. Vocês têm que conhecer mais a empresa, têm que saber onde a empresa funciona melhor, onde ela não funciona. Certo? E ao longo da minha carreira, então eu vim para Bento Gonçalves em 2014, vivo aqui desde então, fui sócio de uma empresa que eu acho que vocês conhecem aqui da região, uma empresa de tecnologia da informação. Aprimorei o método, implementei o método dentro dessa empresa. A empresa, quando eu entrei, ela tinha uma estrutura, ela cresceu 300% na época que eu estava lá, implementando esse método. Proteção de dados, desenvolvimento e regulação. Então, esse desenvolvimento todo que foi gerado, eu entendi que era importante trazer para um número maior de empresas. E na empresa que eu era sócio, isso não era possível de fazer. É uma empresa muito boa, mas ela estava preocupada mais com o cotidiano da tecnologia da informação. E eu queria me preocupar com a outra parte, que é a proteção de dados que não interessava para ela. Então eu resolvi fazer a Privacy Grow, que vai ter exclusivamente a função de cuidar dos dados, utilizando aqueles 3 tripés, aquelas 3 colunas, aquelas 3 verticais que eu falei para vocês. Burocracia, praticidade e resultado. E a minha missão, a missão de vida que eu escolhi para mim é ajudar pelo menos 100 empresas, como a Casa Mia, a protegerem os seus dados. Por quê? Porque quando a gente está protegendo o dado, a gente está evitando crime, a gente está evitando que pessoas morram, a gente está fazendo a nossa parte. Ficou claro para vocês?
Eu consegui trazer para vocês a importância de cuidar dos dados? Nós somos como partes de um corpo. Nós todos. Se o meu dedinho vai mal, lá, o meu minguinho vai mal, o meu dia não é bom. Se eu tenho alguma dor, eu não estou legal. Então, se algum de vocês não está bem, se algum de vocês está passando por alguma dificuldade, isso impacta para mim também. E eu vou fazer a minha parte para conseguir ajudar vocês a resolverem esse tipo de problema. No que se refere à questão de proteção de dados, certo? Que é o que eu posso fazer, é como eu posso contribuir. Se cada um contribuir da maneira que pode, a gente consegue avançar, ok? Então a gente já fez esse questionamento ali na primeira parte, né? Se vocês já receberam ligações, se vocês já sabem de alguém que sofreu fraude e se vocês já ouviram falar de cometimento de crimes, né? Pelo que eu vi aqui, todo mundo levantou a mão, todo mundo sabia, aqui interagiu bastante, né? Que tinha esse problema, né? Já sabem disso, certo? Então, a gente precisa agir, a gente precisa frear isso. E a gente tem uma legislação que colabora com isso. Essa legislação chama Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, e pasmem vocês, de 2018. 2018 essa legislação. Ela já tem, ela vai fazer 6 anos agora em setembro, que ela foi promulgada. Então pensem, em 6 anos, o que o pessoal já fez para proteger dado? Atendendo à legislação que está ao lado de quem não quer o cometimento de crime. A legislação está para apoiar de uma forma legal a gente prender quem é criminoso. Fica claro isso para vocês? Então ela surge para a gente evitar esse tipo de coisa. E ela não surge no Brasil. A primeira vez que se tem notícia de uma legislação disso é 2008 e outra notícia bombástica também, no Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país a ter uma legislação exclusiva para tratar de proteção de dados. Em 2012 surge na Europa, 4 anos depois, e logo depois, em 2018, no Brasil. Certo? São movimentos que são feitos de uma maneira mundial para a gente coibir a proteção de dados. E por que de maneira mundial que é feito isso? Quem consegue me responder por que de maneira mundial? Um de cada vez, por favor. Um de cada vez. Porque, pensa assim, ó, o criminoso digital, ele não está circunscrito geograficamente. Não interessa se ele está aqui em Bento, se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Rússia, se ele está na China. O criminoso digital ele pode estar em qualquer lugar do mundo e cometer crime aqui em Bento. Então, um lugar que não tem a legislação no mundo é suficiente para ele cometer crime de uma maneira que ele não vai ser punido diretamente. Entende? Por isso é um movimento e um esforço mundial. Eu estive na Tailândia, eles têm uma legislação própria. Eu estive em Dubai, eles têm uma legislação própria. Os Estados Unidos, eles têm uma legislação própria. Como eu falei para vocês, o Uruguai tem. Conversando com essas pessoas, entendendo como que eles aplicam a legislação lá, para que a gente pudesse cada vez mais tornar mais prático, mais objetivo o resultado da aplicação. Certo? O dado que você não protege é o dado que vai para o crime. Simples assim, desse jeito. Ah, o meu amigo lá tem uma empresa, ele não está nem aí para a legislação, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Não precisaria nem existir a legislação. É só uma questão de atitude ética, atitude moral. Compreender que precisa proteger o dado para que as pessoas não sejam objeto de crime. Certo? Então, como eu disse para vocês, ela é uma lei que surge em 2018, 13.709, e que visa proteger os dados de pessoa física. Todo mundo aqui sabe o que é pessoa física? Vamos lá, o que é pessoa física? Um de cada vez. Levantem a mão. Uma pessoa comum, né? Tá, é uma boa definição. Cuidado com ele que ele vai tirar 10 e ela também, hein? Já temos 3 candidatos a 10 aí, hein? Temos 3 candidatos a 10 aí. É uma pessoa, é um CPF, tu falaste, né?
Cuidado com ela. Cuidado com ela. Mais alguma definição aí? Vocês têm alguma pessoa física aqui nessa sala? Todos nós somos pessoas físicas, né? Vocês, eu, certo? Então preste atenção. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados de pessoas físicas. Os nossos dados. No trabalho de vocês, passa dado de pessoa física na mão de vocês? O que é um dado de pessoa física? Ela falou lá o CPF. Que mais? Telefone. Idade. Filiação. A minha idade eu sou meio sudinho, tem que falar um pouquinho mais. Nome, isso aí. Cuidado com esse pessoal aí, enfim, eles vão tirar 10. O pessoal do fundão lá da cozinha. Aí um exemplo aí de pessoa física. Dado de pessoa física. E-mail. Algum? Não? Não fiquem tímidos, tá tudo certo. Mais alguém? Tudo isso que vocês falaram, então, é dado de pessoa física, tá? E-mail, nome, CPF, gênero, é dado de pessoa física? Gênero. Masculino, feminino, outro. É, né? As questões de saúde são dados de pessoa física? Questão de saúde? Tipo sanguíneo, se a pessoa tem alguma doença congênita, se a pessoa tem alguma doença adquirida, isso é dado de pessoa física? É, né? Não tem um CNPJ que tenha doença, né? Quem tem doença é pessoa física, certo? Filiação partidária, filiação sindical, isso é dado de pessoa física? É, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses dados, certo? Quem que ajuda a gente a cuidar desses dados? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela é um organismo, assim como é a Anatel, sabe? Como é a Anatel que cuida da telefonia, a ANEEL que cuida da energia elétrica. Se estabeleceu um órgão federal responsável por cuidar disso e aplicar sanções. E aí depois nós vamos ver que tipo de sanção que pode ser aplicada, tá? E agora, tem 3 papéis básicos que se a gente sair daqui sabendo hoje da legislação, tem outros, mas 3 básicos que se a gente sair daqui hoje sabendo, me desculpem, a gente ganhou o dia. Primeiro, quem que é o titular dos dados? Pergunta de prova, hein? Presta atenção, pergunta de prova. Quem que é o titular dos dados? Quem dá mais? Alguém? Aquele ali? Não? Outro? Quem? Quem falou isso? Levanta a mão. Cuidado com ele. Cuidado com ele, ele vai tirar 10 na prova, cuidado com ele. A própria pessoa, o titular do dado é a própria pessoa, né? Então, eu sou o titular do meu CPF, eu sou o titular do meu e-mail, eu sou o titular de qualquer dado que eu tenho aqui, certo? Então, qual que é a minha função? Cuidar do meu dado, certo? Eu chego lá na farmácia São João, né? Vou lá na farmácia São João, cheguei lá na farmácia São João, estou ali, né? Eu quero uma aspirina porque eu estou com uma dor de cabeça infernal. Aí o que vai acontecer? Qual é a primeira pergunta que o atendente faz? CPF. Mas olha aí, cuidado com essa gente, elas estão indo na São João. Eles estão indo na São João. Chegaram lá, né? Pediu o CPF para vocês. E aí agora, a pergunta que vale ouro. A pergunta que vale ouro. Para que tu quer o meu CPF? Mas espera um pouquinho, eu preciso saber o teu CPF para saber se tu tem direito a desconto ou não? Olha, o desconto, ele tem uma margem que ele pode dar de desconto, né? É, né? Mas se tu disser que tu não quer dar o CPF e pedir o desconto, eles te dão? Dão, pessoal. Dão.
Porque eu não dou o CPF e eu sou chato. Eu vou lá, eu quero desconto na aspirina. Pô, mas é 10 centavos. Não me interessa, eu quero desconto. Né? Quero desconto. Vocês conhecem pessoas que são assim? Eu sou assim. Quero desconto. Trabalhei um monte para chegar e conseguir esse dinheiro. Né? A gente tem que cuidar do dinheiro, né? É importante. A gente sua bastante para ganhar, é difícil. É suado, vocês suam bastante para conseguir o dinheiro de vocês. Então, como é que o cara não vai te dar um desconto? Tu tem direito de desconto, vai lá e pede desconto. Né? Ah, preciso do CPF. Mas aí, se tem o CPF, para onde vai? Ah, vai lá para ver se tu tem pontuação suficiente para ganhar desconto, né? Ah, beleza. Seria um jeito bacana. Tu deu autorização para isso? Para eles gravarem o teu CPF e gravar o teu comportamento de compra? Eles estão autorizados a fazer isso? Tu autorizou? Tem consentimento teu para isso? Eles te pediram consentimento para fazer isso? E me diz uma coisa, se eles quiserem enviar esses dados para um laboratório, para eles saber que tu daqui a um pouco mais vai ter que comprar insulina, que tu vai ter que comprar algum outro remédio, agora nós não estamos mais falando de aspirina. Se tu vai ter que comprar AZT, tu quer que ele saiba isso? Tu quer que ele divulgue essa informação para outra pessoa? É direito teu, escolher se tu quer ou não quer, mas ele tem que te perguntar antes. Antes de pedir o dado para alguém, eu tenho que informar ele para que eu vou usar esse dado. É a lei que diz isso. Se eles não fazem isso, eles estão fora da lei. E é direito de vocês cobrar. Certo? Agora, segunda pergunta de ouro. São 3, tá? Segunda. Quem é o controlador? Essa daí... Tempo. Quem é o controlador? Um por vez. Calma, não todo mundo ao mesmo tempo, não. Um por vez. Calma. Controlador. Controlador. Alguma ideia? Governo? Pode ser. Pode ser. O governo pode ser o controlador. Pode ser. Mas o que caracteriza ele como controlador? O que dá essa característica para ele? Ai, tirou tinta do travessão. Está perto, cuidado com ela. Não foi dela, mas foi 9. O acesso à informação. Mas quando tu chega lá na São João, né? Chegou na São João, quer uma aspirina, qual é o teu CPF? O que ele fez? Ele pediu informação, certa resposta, cuidado com ele, vai tirar 10. Controlador é quem pede a informação. Certo? Esse é o controlador, quem pede a informação. Pediu a informação, é o controlador. Certo? Vou lá, chego para ti ali, qual que é o teu telefone mesmo? Qual que é o teu CPF? Qual que é o teu e-mail? Eu sou o controlador. Né? E quando eu assumo o papel de controlador, eu tenho responsabilidade no tratamento dos dados. A lei coloca ali todas as responsabilidades que tem o controlador. Pediu o dado para ti, é responsável. Pediu o dado que não precisa, é responsável também. Então, cuidado, né, quem é controlador, os dados que pede. Não pede dados desnecessários. Né? Preciso saber da tua religião, preciso saber se tu é filiado partidário. Não precisa saber, não pede informação. É pepino a menos. Aqui, quanto menos, melhor. Cara, pede o que tu precisa para cumprir a tua obrigação legal. E agora, eu deixei para o fim aqui, para a terceira pergunta, a pior de todas. Quem que é o operador? Não é o operador de empilhadeira. Não é esse, calma. Tava indo bem. Um por vez. Quase. Quem pede informação é o controlador, né? Quem pede é o controlador. Tá indo bem, tá indo no caminho. É que eu deixei por fim porque é a mais complicada, tá? É a mais chata mesmo. Vamos usar de novo o exemplo de uma farmácia imaginária agora, né? Não é São José, é uma outra farmácia. Chegou lá, o cara te pediu o CPF. O que ele faz com o teu CPF? Aonde? No sistema! O operador quem que é? O sistema.
Tá? O operador é o sistema. Então, eu peço o teu dado para mim não me adianta de nada. Eu tenho que colocar ele no sistema para ele fazer sentido, para eu consultar, para eu cadastrar. Tá? Então, tem um papel aqui que também tem responsabilidade, que é o operador. Tá? Aqui no RH usa qual sistema? Metadados, né? Empresa do Fernando, meu amigo. Então, a Metadados, ela é o operador de todos os dados de RH. Ela é 50% responsável pelo tratamento de dados aqui da Casamia. Se vazar dado da Casamia de RH, 50% da responsabilidade é Metadados. 50% do controlador. Certo? Por que eu preciso saber isso? Porque se eu trato os meus dados de uma maneira íntegra, quando o juiz for olhar isso, eu sei que o Fernando também trata, tá? Mas, se ele não tratasse e a Casamia trata, o que acontece é que em vez de ser 50-50, fica 90-10. Pô, a Casamia tratou os dados, ela tem toda a documentação, ela fez um trabalho extenso, são mais de 2 anos trabalhando em cima disso, são quase 3 anos trabalhando em cima disso. A gente tem um volume de documentação que vocês não têm noção das evidências que a gente gerou de tratamento de dados aqui, para demonstrar que os dados estão sendo tratados de maneira séria. Bom, Fernando não fez nada. Bom, Fernando, o negócio é o seguinte, foi tu que vazou aí, tu que deu problema, 90% para ti e 10% da Casamia. Ninguém fica impune, né? Mas é menor o peso. Certo? Então, esses 3 papéis aqui, operador, controlador e titular de dados, não pode errar na prova. Tá claro para todo mundo? Quem errar na prova vai zerar. Até hoje ninguém zerou. Quais são os direitos aí do titular, né? Vocês, nós todos que temos esse papel de titular, tá? Que temos nosso CPF, temos nosso RG, que direitos que a gente tem? Confirmação do tratamento de dados. Eu tenho direito de perguntar para o cara quando me pede o meu CPF, para que tu quer o meu CPF? E ele tem que dar uma resposta convincente, eu tenho que dizer para ele se eu quero ou não. Eu quero saber todos os dados que tu tem meu aí. É direito teu. Tu pode pedir para ele. Eu quero que tu me traga todos os dados aqui. Ó. Quais são os dados que eu tenho? Que informações tu tem minhas aqui na farmácia? É teu direito. Ah, olha só. Eu vi aqui que tu me mandou os dados, mas o meu endereço está errado. Meu endereço não é mais esse. O pessoal que faz teleentrega, né? Que pede teleentrega, esse tipo de coisa assim, geralmente deixa o endereço na farmácia mesmo, né? Eu não sei se a São José tem, se a São João tem teleentrega, uma Panvel tem. Aí tu pede uma teleentrega, tem que deixar o endereço, né? Eu não quero mais os meus dados, eu quero que tu apague os meus dados aqui do teu sistema. Teu direito, tu pode pedir. Então tu pede ali, ó, apaga os meus dados. O cara tem que apagar. A não ser que ele tenha uma justificativa muito boa para não fazer isso, tá? Mas aí isso é uma coisa que a gente pode aprofundar depois, outra hora, num outro momento. Os motivos pelos quais eu posso negar o direito do titular. Isso acontece também, tá? Eu sou cliente da Vivo, quebrei os pratos com a Vivo não me atendeu bem, deu problema lá, o atendente me xingou, não gostei, não me tratou como eu queria, eu quero passar os meus dados para Claro, quero passar minha conta para Claro. É obrigação da Vivo fazer toda a portabilidade sem nenhum custo. Ela tem que passar todos os dados que tu tem para outra operadora, é teu direito. E isso garantido pela lei geral. Antes já era feito isso, né? Mas agora com força de legislação. Eliminação de dados, né? Como eu falei para vocês. Eu consenti que tu pegasse o meu CPF para ter o desconto, né? Mas agora eu não quero mais. Eu quero que tu apague ele. Quando eles pegam os dados e transferem esses dados para outras entidades, eu vou pegar os teus dados, vou lançar lá no eGov. Eu vou pegar os teus dados, vou mandar lá para o contador. Tudo isso vocês têm direito de ser informados, todo o trâmite que é feito com o dado de vocês. E se esse dado for para o exterior, mais grave ainda, tá? Tem que estar bem destacada essa informação. O teu dado está lá no Google, viu? Então cuidado que o teu dado está lá.
tá bom? Eu vou botar o teu dado lá no Google, tá? Informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências disso. Quando a gente entra num site, um bom site, ele vai dizer, ó, eu uso cookies aqui para tua navegação. Tu aceita aqui que eu use cookie? Geralmente o pessoal diz aceita, né, e tal. Mas o que significa isso? Ele vai pegar um programinha, um arquivo de texto e vai gravar no teu computador ou no teu celular, para ele saber o teu comportamento ao interagir com o site. Tu quer que ele faça isso? Ah, eu digo não quero. Bom, então tá. Se tu não quer, tu vai continuar acessando o site, não tem problema, mas eu não vou conseguir te dar tanta operabilidade, tanta personalização do site para ti. Tá bom? Tudo certo. Mas tu tem direito também de escolher. E consenti que ele botasse o cookie, mas agora eu não quero mais. Né? Limpa aqui todos os cookies, não quero mais ter cookies. É teu direito também de pedir isso. Certo? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Todo mundo pronto para tirar 10 na prova? Isso aí? Eu vi que alguns aqui estão afiados, hein? Alguns aqui estão prontos. Quais dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Um de cada vez, calma, sem tumulto. Não, um por vez. Quais dados são? Dados de pessoa física natural de direito, tá? Então aqui a gente já começou a colocar alguns outros termos, porque física natural de direito significa que são pessoas vivas. E agora é importante que vocês saibam que tem uma categoria especial de dado aqui. Os dados sensíveis. Vocês têm ideia do que seja dado sensível? Tempo. O dado sensível é qualquer dado que pode gerar algum constrangimento para o titular. Certo? Minha pele é morena. O pessoal aqui me chama de brasileiro aqui na Serra. Certo? O que pode gerar esse dado se eu me declarar como negro, se eu me declarar como pardo, como indígena? Certa resposta. Cuidado com ela vai tirar 10 na prova. Essa aí vai tirar, tá certo, vai tirar 10. Discriminação. Qualquer dado que pode gerar discriminação é dado sensível. Então, etnia é dado sensível. Questões de saúde. O cara tem diabetes, o cara tem AIDS, o cara é filiado ao PT. Isso pode gerar discriminação, né? Então, esses dados têm que ser mais protegidos ainda, certo? Tem que ter esse cuidado. Ok? Se eu preciso desses dados, se eu peço esses dados, se eu tenho acesso a esses dados, o cara foi lá, fez o admissional, fez o exame de sangue lá, saiu que o cara estava com um problema lá. Eu tenho que ter cuidado com esse dado. Eu tenho que cuidar muito mais do que eu cuido dos outros. A Casa Minha faz isso. Certo? Os maiores responsabilizados e multados pela Lei Geral de Proteção de Dados, pasmem vocês, são órgãos públicos. Para vocês terem ideia. Secretaria de Saúde de Santa Catarina foi uma das últimas que eu soube que foi autuada. E aqui eu vou passar rapidamente sobre a GDPR, que foi a primeira legislação europeia que deu todo o subsídio para ser montada a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e várias outras ao redor do mundo estão baseadas na Lei GDPR, certo? Que é a lei europeia. Então a União Europeia fez essa lei e a multa que ela aplica é uma multa de 20 milhões, limitado a 4% do faturamento global anual da empresa. Certo? Então, se a empresa faturou no ano 100 mil reais, ela vai deixar 4 mil reais de multa ali. No mínimo, né? Ela vai deixar 4 mil reais de multa. Certo? E aí vocês vão fazendo isso. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 4% do faturamento. 20 milhões ou 4% do faturamento global. O que for maior, tá?
Quem que já teve multa nesse caso? A Amazon. Vocês gostam de comprar coisinhas na Amazon? Amazon Prime, gostam de ver filme na Amazon Prime? Pois então. 746 milhões de euros, 4,6 bilhões de reais por vazamento de dados. WhatsApp Ireland, 225 milhões de euros, 1,4 bilhões de tratamento de dados, sem dar conhecimento ao titular. E agora, aquele que vocês todos têm na palma da mão. O Google, né? 50 milhões de euros. Empresas estão sendo severamente punidas por esses problemas. E olha que esses caras aqui têm recurso para entrar com advogado, com excelentes advogados, para tentar brigar para não ter que pagar isso. E eles estão sendo autuados. Se pegar a minha empresa, se eu não tiver de acordo, eu estou ralado. Eu não consigo pagar. Eu fecho a empresa. Então, é mais econômico cuidar dos dados. E aqui no Brasil é diferente. É 2% do faturamento do último ano ou 50 milhões por infração. Esses 50 milhões e esses 2% parece ser menor do que a multa europeia, né? Mas aqui tem uma pegadinha. É por infração. Então pode ser muito maior a multa do que a europeia. Certo? A Privacy Grow, para vocês terem uma ideia, analisa 113 itens dentro de uma empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados tem 65 artigos. Nós analisamos 113 itens para ter certeza que está coberta a legislação. Em 113 itens, em 65 artigos, dá para aplicar 65 vezes os 2%. A JBS aqui do Rio Grande do Sul, 500 mil reais numa trabalhista, porque não é, como ela é uma lei, não é só a NPD que pode aplicar multa e sanção. A NPD, ela aplica multa e sanção administrativa, mas sendo uma lei, a Justiça do Trabalho também pode usar ela para fazer punição. Assim como também, quando o consumidor, né, os órgãos de defesa do consumidor, também, o PROCON também pode usar a legislação para fazer isso. E é bem comum, tá? Eles fazerem. Até 2021 eram quase 600 processos que já estavam abertos com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora começou a sair boa parte desses resultados, desses processos que estavam abertos. A lei, ela foi efetivada no final de 2020 por causa da pandemia, né? Então, ela era para ter sido promulgada ali, logo no comecinho da pandemia, um pouco antes lá, né? E não foi. Ela só foi ser promulgada perto do final. E em menos de 6 meses ali, o pessoal já tinha muito processo na NPD por conta disso. Advertência: multa, interrupções parciais ou fechamento do negócio. São as punições que a NPD pode decretar à empresa, né? Então, a empresa que não cuida dos seus dados, ela pode ser fechada, né? E por que isso? Porque a NPD, ela tem noção de que esses dados que não estão sendo protegidos, para onde é que eles estão indo? Crime. Cuidado com ele. Cuidado com ele, vai tirar 10 na prova. É isso aí. É isso aí, entendeu? Se não protege o dado, cara, esse dado tem grande chance aí de estar indo para o mundo do crime. Certo? Então, o que é o primeiro passo que a gente faz dentro da empresa, né, que a gente fez aqui na Casamia? É identificar onde é que estavam os maiores problemas, classificar os riscos, né, o pessoal que participou de todo esse processo, colaborou, para que a gente pudesse identificar onde estão os problemas e oferecer soluções para esses problemas. Nós fizemos um plano de ação, e esse plano de ação ele é baseado em Pareto, que é uma proporção 20-80. 20% das medidas que a gente aplicou conseguiu atender 80% dos riscos, tá? Para a gente avançar rapidamente. E aí depois, claro, aí é aquela coisa, né? O cara tá lá no campeonato municipal,
É um tipo de esforço que ele faz, né? Um esforço grande, claro. A maior parte do esforço está ali. Mas aí depois ele vai para o estadual. O esforço é maior para crescer um pouquinho, né? Aí ele vai para o nacional. Um esforço maior ainda para crescer só mais um pouquinho. E aí para chegar no mundial é um monstro de um esforço para conseguir crescer minimamente. Isso é Pareto, né? Então o Pareto é, fiz 20% aqui, eu cumpri 80% do risco. Agora para cumprir aqueles outros 20% eu tenho que fazer bastante esforço. Tem que fazer muito mais esforço. Certo? De uma maneira bem prática é isso. E a gente usa isso para poder avançar e apresentar resultado rápido. Então a gente fez o plano de ação, foram ajustadas as questões identificadas, né? E o problema de comunicação. Eu vi dizer que em Marte, só em Marte, aqui não tem problema de comunicação, né? Aqui a comunicação flui, que é um negócio espetacular, né? O cara diz azul, o outro marciano lá entende verde. Né? O cara diz vermelho, o cara entende amarelo. Aqui não acontece isso, eu sei, mas em Marte acontece muito. Então, para a gente conseguir reduzir o problema de comunicação, a gente está fazendo essa sensibilização, para vocês entenderem o que já foi feito, o que está sendo feito, e para vocês se engajarem junto com a empresa. Porque a informação passa na mão de cada um de nós. E se a gente entende a responsabilidade que a gente tem ao lidar com a informação, recebi uma ligação da Cia do Micro lá. Ô Cia do Micro, aqui é o Arthur aqui da Cia do Micro. Eu preciso da tua senha do teu e-mail, porque o teu e-mail está cheio. E se tu não me der a senha do teu e-mail, eu não vou conseguir limpar ele para tu conseguir usar ele novamente. Aí, nós todos temos boa fé, né? Então o que a gente faz? A gente vai lá e diz, não, beleza, Arthur, tá aqui a senha, né? Vai lá, limpa o meu e-mail. Só que não era o Arthur, não era da Cia do Micro, era um cara que ia usar a tua senha para escalar privilégio dentro do sistema e roubar dado. Então, infelizmente, dentro da segurança da informação, não tem confiança. É zero trust. Confiança zero. Não posso confiar que quem está falando é a pessoa. Não. Cara, tem que ter um outro jeito. Se tu administra esse meu e-mail, tu tem que ter um outro jeito de limpar. Ou então tu me diz como é que eu faço que eu mesmo limpo. Mas não vem com essa daí que eu não vou passar senha nenhuma. Importante vocês atentarem para isso, tá? É uma técnica muito comum. Mais de 80% dos crimes cibernéticos são realizados por engenharia social. Se eu contar uma história bonita para vocês, e eu pedir o cartão de crédito de vocês, e eu pedir a senha de vocês, vocês vão me dar? Porque eu contei uma história bonita, porque eu tenho a confiança de vocês. Mas não se fiem na história bonita. A história bonita pode trazer uma grande, aqui vocês falam trápula, né? Uma grande armadilha. Certo? Então cuidado com isso, ok? Então, para a comunicação, nós conversamos, né? É o melhor jeito da gente estabelecer segurança, de fazer com que a informação circule, é conversar, fazer uma provinha no final, ver se todo mundo entendeu, né? Fica tudo certo. Não, né? A empresa também, ela tem sanções para quem não cuidar dos dados. Tá? Então, ela se preocupa e ela vai responsabilizar quem não tratar o dado de maneira adequada, certo? E o pessoal que faz parte do comitê está constantemente se aprimorando, se desenvolvendo, ouvindo notícias. De tempos em tempos, é feita uma revisão em todo o processo e a gente está sempre amadurecendo ele. A gente chama de amadurecimento. Né? E agora, conduzindo já para o fim, que o meu tempo está estourado, né? Já levantou ali a plaquinha de 5 minutos. Já estou encerrando. Não briga comigo, calma, já vamos. Subiu a plaquinha de 5 minutos, né? E aqui, muito bom. Então, a formação de comitê, né? A Amanda, né? A nossa DPO. DPO é o encarregado pela proteção de dados, é a pessoa que é responsável, é um papel dentro da lei que eu não falei, mas o DPO tem 3 funções dentro da legislação, que é ser o elo de ligação entre o titular de dados e a empresa, o controlador, ser o elo de dados entre a NPD e a empresa e ser a pessoa que cuida, que zela para que seja implementado de maneira adequada a legislação
dentro da empresa, certo? Então, uma salva de palmas aí para Amanda, porque não é mole, hein? Não é mole. Então, os membros do comitê, Tiago, Amanda e a Jéssica. Importante, tá? Se vocês perceberem qualquer problema, qualquer coisa diferente do usual na utilização de dados, alguém ligou para vocês e começou a fazer perguntas estranhas, coisas que vocês não têm certeza, chama a Amanda, chama a Jéssica, fala com o Tiago, fala com essas pessoas e diz que tem dúvida. Eu não posso te passar informação. Pediu informação? Não posso. Desconfiou? Me dá tua senha aqui do sistema que eu preciso fazer uma alteração lá. Não vai levar. Certo? Mas me ajuda aqui. Qual é o telefone da pessoa tal? Não. O telefone é dado de pessoa física, né? Tu quer dar um recado para a pessoa, eu vou lá e dou um recado para ela. Agora, passar o telefone, não. Me dá o e-mail da pessoa tal. Se não for um e-mail que é público, né, de conhecimento público, não. Me dá o WhatsApp da pessoa. Se não é o WhatsApp corporativo, o WhatsApp da empresa, não vai levar. E esse comitê, ele se reúne periodicamente, ele gera ata, gera evidência das reuniões, gera atitudes, ações, implementa o plano de ação, tudo isso aí na empresa, certo? E qual que é o nosso papel frente a tudo isso? Qual que é? Cuidar dos dados. Cada um de nós tem responsabilidade pelo dado que passa pela nossa mão, certo? Cuidem dos dados. O dado que vocês cuidam é o dado que não está indo para o mundo do crime, gente. É sério. Vocês estão evitando que gente se mate. Vocês estão evitando que gente seja extorquida. É sério. Eu gosto de falar de uma forma descontraída, de brincar e tal, mas o assunto é sério. Muito sério. Não passem dado de pessoa física para ninguém. Certo? Informar qualquer suspeita de acesso não autorizado ou vazamento para a Amanda, se for o caso. Né? A Amanda não pode para a Jéssica, para o Tiago. Informem eles, avisem, tô tendo uma dúvida aqui, certo? E aí, na observância, como eu falei para vocês, pode gerar sanções, tá? Que vai desde um afastamento, né? Um gancho aí, né? Até a demissão por justa causa. E demissão por justa causa foi sustentada pelo Tribunal de Trabalho de São Paulo. Um colaborador que infringiu a legislação foi demitido por justa causa e, por incrível que possa parecer, né, na legislação trabalhista, geralmente o colaborador é quem sempre leva, né? Não, a empresa estava certa, ela levou, porque ele estava desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? Então, cuidem. A gente não quer que ninguém sofra sanção, a gente não quer que ninguém vaze dado, a gente não quer ter problema, por isso a gente conversa, né? Para que a gente seja parte da solução. Ok? Entendido? E agora eu vou contar para vocês a história dos Eagles. Eu me emociono quando eu conto essa história, tá? Então, eu vou pegar uma aguinha aqui. Qual é a história dos Eagles? Os Eagles é um time de futebol norte-americano. Quem gosta de futebol norte-americano aqui? Não? Eu vou contar a história de vocês vão dar uma reconhecida no time, tá? De futebol norte-americano. Então, os Eagles aí, eles eram, na década de 80, eles eram um time que estava caindo para a segunda divisão do futebol norte-americano. Qualquer semelhança com a gente não é verdade, tá? Aí o que aconteceu? Os Eagles estavam caindo lá para a segunda divisão e tal. Aí tenta daqui, tenta dali, a diretoria desesperada faz o quê? Troca o técnico, né? Foi lá, trocou o técnico. Agora vamos botar um técnico diferente no meio do campeonato. É uma decisão dura trocar técnico no meio de campeonato, né? Mas ele foi lá e trocou. E aí pegou um cara que eles entendiam que era o cara certo, um cara bom, né? Que merecia um busto, uma estátua. Qualquer semelhança não tem nada a ver, tá? Fiquem tranquilos. Tá, né? Aí chegou o técnico, olhou para aquela catrafa lá e disse: meu Deus do céu, isso aqui não é time, né? Como é que eu vou fazer com esse monte de perna de pau aqui? Aí ele olhou e disse: bom, vamos lá, né? Vamos conviver com esses caras, né? E aí ele começou a perceber que aquele time, sabe o que tinha? Tinha muito defeito, tinha muito problema.
mas tinha qualidades. Aí ele olhou para o Bueno lá e disse, olha aqui, o Bueno tem umas qualidades legais aqui, ó. Olhou para a Amanda e disse, olha aqui, ela tem umas qualidades. E o que aquele técnico começou a fazer? Ele começou a enxergar as qualidades em cada um daqueles jogadores. E em vez de olhar para os defeitos, ele olhou para as qualidades e apoiou as qualidades de cada um deles. Os Eagles ganharam o campeonato. E não só daquele ano. Os 10 seguintes. Olhem para a qualidade da pessoa que está do lado de vocês. Olha para o lado e diz, eu vejo, olha para o lado do teu colega aí que está sentado do teu lado e diz, eu vejo qualidades em ti. Pessoal, nós somos um time. E num time a gente olha para as qualidades, a gente olha para as coisas boas. E a gente não faz proteção de dados se a gente não olhar para as coisas boas. A gente não faz proteção de dados se a gente não se abraçar e funcionar como se fosse... Eu uso o exemplo da represa, tá? Mas se a gente não fosse como uma corrente. Quantos furos precisa numa represa para ela não ser eficiente? Pergunta de prova, hein? Quantos furos precisa numa represa para ela não ser mais eficiente? Não, um de cada vez. Calma, levantem a mão. Um de cada vez. Um furo, certa resposta! Eu só preciso de um elo fraco da corrente para acabar com a proteção de dados. Não seja um elo fraco. Seja uma qualidade. Olha a qualidade da pessoa do lado aqui e respeite essa qualidade. Não deixe as pessoas cometerem crimes. Não sejam responsáveis pela morte de quem se suicida aí, porque foi aviltado, porque foi extorquido, porque essa gente não tem coração. Essa gente não quer saber. Essa gente quer dinheiro. Se vai matar, se vai morrer, não importa. Não colaborem com isso. E se vocês sabem de alguém que colabora com isso, dá o toque. Faz a parte de vocês. Diz para essas pessoas, cara, tu está enganado. Tu acha que está fazendo uma grande coisa, negligenciando a proteção de dados. Mas tu está colaborando para o mundo do crime. Certo? Pessoal, dúvidas? Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui com vocês essa tarde, esse pedacinho de tarde. Espero que as informações que eu passei para vocês de alguma forma tenham sido úteis. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Se quiserem ali, aqueles QR Codes ali são do meu WhatsApp, do Instagram. Fico à disposição de vocês. Certo? Uma salva de palmas para vocês. Parabéns.